Olá, minhas artistas, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao Código da Venda Premium. Aqui a gente vai trabalhar com ferramentas como arquétipos, o arquétipo do seu negócio, neurovendas e o principal, nós vamos acessar a mente do seu cliente premium. Quais são os seus maiores anseios, os seus maiores desejos e as suas maiores dores? A gente vai descobrir tudo isso nesses 2 dias. Você aqui comigo. E eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Tanto na minha consultoria Orion, nas minhas mentorias e sentada aqui na minha mesa, eu só admito mulheres que queiram ser ricas. E não só fazer dinheiro para pagar boleto, não só fazer dinheiro para manter o seu negócio. Porque se não for para ser assim, não compensa você ter um CNPJ hoje aberto. Até porque uma das premissas do meu negócio hoje é acabar com a agenda cheia. Por que eu falo isso para vocês? Enquanto todos os outros estão falando encha a sua agenda, traga mais clientes, eu não concordo com isso. Porque eu acho que uma mulher próspera é uma mulher que tem tempo. Tempo para desfrutar a vida, tempo para desfrutar a família, principalmente filhos, se for pequeno, principalmente. Então, o que eu acredito hoje é que o ter dinheiro, o fazer dinheiro, ele tem que servir a gente para que nós consigamos desfrutar da vida. Porque essa coisa de você ficar sempre dentro do seu negócio, do seu trabalho, e não conseguir nem desfrutar desse dinheiro que você está ganhando, de verdade, não é isso que eu busco para vocês, não é isso que eu trago para vocês, não é esse o propósito, né, da minha vinda à internet, né? É fazer dinheiro realmente para desfrutar. E vamos já começar a estruturar o seu negócio para que a gente faça uma estrutura e inicie já algo bem importante. Eu preciso tirar 3 mitos que vocês acreditam e que já o próprio nome diz mito, isso não é verdade. Vamos para o primeiro. É você acreditar que não está pronta. Ah, preciso fazer outro curso, porque, sabe, eu acho que eu não tô pronta para atender esse público ainda. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você tem uma profissão hoje, e não importa se você é arquiteta, advogada, terapeuta, massoterapeuta, ou nutricionista, cabeleireira, manicure, não importa. Se você hoje tem uma profissão, você foi certificada para essa profissão. Ou seja, você já é capaz. É essa insegurança que fica ali no seu ouvido dizendo para você que você precisa de mais algum curso. Você não precisa. O que você precisa é de um direcionamento de comunicação em como se colocar para esse cliente premium. Mas mais um curso de capacitação? Não. O que você precisa é se pôr em ação. Quando nós estamos nesse movimento todo, ele precisa ser intencional. É isso que basta. A sua capacidade, ela já está boa, porque senão você não estaria sentada aqui me ouvindo hoje. Então, pare de se autossabotar em achar que nunca está bom e que sempre precisa de algo mais, porque você fazendo isso, você só está adiando o seu resultado. Apenas intencionalidade. Vocês vão aprender isso aqui dentro. Segundo mito. Ah, eu preciso de muitos seguidores. Não é verdade. O que você precisa hoje é levar a confiança para o seu cliente. É isso que você precisa. Apenas a comunicação, porque cliente premium, cliente que paga muito bem para você, é o cliente que sente confiança em passar o cartão para você. A questão não é nem o quanto você cobra, a questão é se você resolve o meu problema ou se com você eu atinjo realmente o que eu desejo. Não precisa ter 1 milhão de seguidores. O que você precisa é ter clientes dispostos a pagar em altos preços para você. Sabe aquele cliente fã que ele
passa por você, aí ele indica para uma amiga, aí ele tá na praia, ele tá lembrando de você, ele tá no supermercado, ele tá lembrando de você porque ele viu alguma coisa ali que identificou com você. Isso é um cliente fã. E é isso que vocês precisam. E não um monte de seguidor para ficar ali e dando like. Não, isso não põe dinheiro no bolso de vocês. É um mito totalmente, como o nome já diz, irreal. E o terceiro é trocar a mentalidade da escassez pela mentalidade da abundância. O que é isso? Vamos lá. Eu preciso de encher de cliente a minha agenda, lotar e atender ali na produção. Não. O que você precisa hoje é atender menos cliente com um preço mais elevado para que a sua agenda não seja lotada e você tenha tempo para desfrutar. O cliente premium, ele compra através das emoções. Quando você se conecta a esse cliente premium, você já ganhou esse cliente. Então, é essa base que vocês têm que ter. Eu preciso conquistar os clientes que realmente vão me pagar em alto ticket. Essa coisa de agenda cheia, de tá sempre lotado, não. Aí você vai falar assim, tá bom, Thaís, mas então como que eu vou me conectar? A gente tem ferramentas para isso. A gente vai falar muito sobre os arquétipos, que o arquétipo, eles induzem emoções nos seus clientes. Por isso que o arquétipo é tão poderoso. Eu vou liberar uma química cerebral no meu cliente para que ele se conecte a mim. Por isso que é muito fácil quando você trabalha com as ferramentas corretas, é muito fácil você cobrar em altos preços, porque há uma conexão e há uma confiança. Mas calma, que a gente já vai falar sobre isso. Eu quero fazer uma comparação com vocês aqui, o que é uma agenda cheia e uma agenda seleta. Quando você tem uma agenda cheia, é aquela correria, é aquela loucura de você não conseguir nem usar o banheiro. Vocês sabem que no final do ano passado, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou representante para salão de beleza, representante comercial. E as cabeleireiras falavam assim para mim, eu ouvi esse relato de duas profissionais. Thaís, eu não tomei água no final do ano, porque eu perdi a minha equipe me deixou na mão. E eu não bebi água para que eu não parasse para usar o banheiro. Eu coloquei isso na minha rede social, porque eu achei aquilo tão insano, uma mulher sem beber água durante o dia, porque ela não podia parar para usar o banheiro. Isso para mim é uma insanidade. E aí o que que acontece? Essa mulher é sobrecarregada. Essa mulher, ela não consegue ter paciência com os seus filhos. Ela tá sempre cansada, ela tá sempre exausta. Ela tem um preço baixo. E com este preço baixo, ele mostra o pouco valor do trabalho dela. Então, se você olhar para uma agenda seleta, é uma pessoa que escolhe os horários para trabalhar, é uma pessoa que tem valor, porque se o preço é elevado, as pessoas olham e falam: opa, é um serviço que vale a pena. Então, ela tem uma valorização dentro do seu mercado de trabalho também. Sendo assim, ela é reconhecida, ela tem algo que talvez você busque demais, que é liberdade. É isso que você está buscando? Com uma agenda cheia, você não tem liberdade nem para ir ao banheiro. E muito, muito importante, uma margem de lucro muito maior. E com essa margem de lucro maior, ela consegue fazer transformações dentro do espaço dela, inclusive contratar pessoas que possam trabalhar para ela, sem que ela fique sobrecarregada, tendo que apagar fogo todos os dias dentro do seu negócio. Eu sei que essa minha fala tá gerando um desconforto muito grande em você nesse momento, porque você não tá acostumado a ouvir isso. Mas deixa eu explicar uma coisa para você.
Se a sua formação, ela foi paga com dinheiro, todos os cursos que você fez até hoje para conquistar a carreira e a profissão que você está hoje, ela foi paga com dinheiro. Nada mais justo do que você ser paga com dinheiro alto, com a excelência do resultado que vocês entregam para as pessoas que vocês atendem, para as clientes que vocês atendem. É muito justo que esse preço, esse ticket, ele tem que subir. Porque quando você tem uma margem alta dentro dos seus serviços, o que sobra para você, você consegue, que nem eu falei lá atrás, contratar pessoas. Você está gerando emprego. Você entende que uma coisa puxa a outra? É essa mentalidade que eu preciso que você mude. Porque aqui, dentro deste local, quem tá me assistindo tá pagando para trabalhar. É aquela coisa assim, eu tô vendendo um almoço para comprar janta. Eu sei, eu vivo nesse mundo de vocês. E eu sei quão capacitada tem profissionais cobrando muito baratinho. E acha que com isso vai encher a agenda e com isso vai se tornar rico. Acontece o seguinte, você tá num trabalho braçal ali e uma exaustão tão grande que quando você olha para o que te sobrou, aquela margem pequenininha que te sobrou, só deu para pagar os boletos. E aí você vem num looping, sempre naquele ciclo de escassez. É por isso que a gente, quando eu falei da mentalidade, é por isso que isso tem que ser trocado. Não dá para viver mais assim. Vamos lá. Se o valor do seu serviço ou do seu produto, o que é valor? Vamos primeiro no valor. Valor não é preço. O valor é o impacto que o seu cliente tem depois que ele passa por você ou que ele compra o seu produto. Isso é valor. Se ele não conversar com o preço do que você está vendo, causa uma percepção nas pessoas que você não é tão boa assim. Olha só, quando você vai numa loja comprar um produto ou até num salão ou numa terapeuta, quando você olha o preço dessa pessoa, automaticamente você tem a percepção, se esse preço é bem mais elevado do que você imagina, que essa pessoa tem algo diferente. Porque eu imaginava que custava 100 e ela tá me cobrando 500. Uau! O que ela tem? O preço, ele já gera essa percepção de valor alto. E você tem o valor alto. O nosso cérebro entende assim: caro, bom, barato, ruim. Nós já somos condicionados a entender que tudo que é caro é melhor. Entendem? Então, essa mentalidade de escassez, de agenda cheia, de trabalho braçal, que nós fomos condicionados a isso, a nós aprendemos a que o dinheiro vem para quem luta muito. A gente precisa virar essa chave, a gente precisa entender que não é assim, que o mundo não está funcionando dessa forma, ok? Porque se uma pessoa consegue trabalhar com uma margem bem alta, no mesmo segmento que você, não tô falando de outro segmento não, você também consegue. Por enquanto a gente está falando de liderança, vamos falar agora de posicionamento ousado, de comportamento. Por que eu preciso provocar vocês a esse tipo de coisa? A esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, para que vocês não se auto-sabotem. A gente vai falar daqui a pouco sobre os arquétipos e você vai se encaixar em um. E aí você vai começar a entender o porquê que você não está se posicionando de uma maneira correta para se ganhar dinheiro, né? Nesse sentido. E tá sempre se colocando para baixo. Você vai se identificar com algum arquétipo. E isso é muito importante para que a gente tenha um equilíbrio com arquétipos mais forte e a nossa liderança aumente. Agora conta para mim. Você é aquela líder amiguinha, faz tudo para todo mundo, aquela pessoa sempre muito disposta, aquela pessoa sempre ali para todo mundo?
Ou você é aquela líder magnética? Deixa eu contar uma coisa pra você. Enquanto você é a amiguinha de todo mundo, vem cá, faço baratinho pra você. Ai, nem vou cobrar essa escova ou, ou essa sessão de terapia ou essa massagem. As pessoas te manipulam. As pessoas que eu digo, as baratas, aquela cliente tranqueira, elas vão te manipulando. Sabe por quê? Porque elas pegam ali no seu ponto fraco. Elas sabem manipular quando você não é líder, quando você não é aquela pessoa que se posiciona. É aquela pessoa que sempre quer agradar todo mundo. E eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão ficar morrendo de raiva, porque eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Quando você é aquela muito boazinha, o que essas pessoas fazem? Como elas te manipulam? Elas sempre vão contar uma tragédia pra vocês, elas sempre vão contar que, ai, porque eu tô doente, porque eu preciso pagar isso, porque meu filho isso, porque minha filha aquilo. Sempre vai ter uma tragédia pra te contar. E como você é uma pessoa muito boazinha, você acaba caindo na conversa dessa cliente barata, né? Cliente premium não, cliente barata, aquela pessoa que não valoriza o seu trabalho, nem valoriza o resultado que você está entregando. E aí, você fala, não, tudo bem, eu vou fazer mais baratinho. Só que aí, você entra na rede social e essa pessoa tem o iPhone, o último modelo, ela foi pra praia, ela tá sentada num bar muito badalado da sua cidade e tá gastando muito dinheiro ali. Como é que você se sente nesse momento? Eu já passei por isso. A gente se sente péssima e diz: poxa, eu tô aqui, eu ajudei a pessoa me contou uma tragédia da vida dela, só que ela tem uma bolsa que pagaria o aluguel do meu espaço por 2 meses. Como é que vocês entendem como que funciona essa mentalidade de cliente barata? E você está se conectando a esse tipo de cliente. Deixa eu te contar, não existe almoço grátis. Quando eu descobri isso, foi uma virada de chave na minha vida. Não existe almoço grátis. Prestem atenção nisso. E eu vou colocar uma frase para vocês que quando eu ouvi aquilo mexeu muito comigo. Se uma mulher pode cobrar caro e fazer muito dinheiro e ter liberdade financeira e fazer o que ela quiser com o tempo dela, você também pode. O que eu quero que você pense é em tudo que você está passando hoje, qual é a utilidade que você está trazendo para você. Thaís, não consigo pagar o meu aluguel. O que é útil para você hoje? Está passando por dificuldades financeiras. Quem que você atrai para perto de você? Ou quem que você afasta tendo dificuldade financeira? Por exemplo, se eu digo para você que eu estou com dificuldades financeiras e você vivia me pedindo dinheiro, eu preciso estar nessa situação para repelir você, dizer eu não quero mais emprestar dinheiro para essa pessoa. Mesmo que essa pessoa me pague, mas eu não quero mais emprestar dinheiro. Então eu preciso estar nessa situação para que essa pessoa não me peça mais dinheiro. Então, ou eu vou repelir um CPF ou eu aproximo um CPF quando eu estou em dificuldades financeiras. Porque quando eu tenho dificuldade financeira, quem é que chega pertinho de você para te ajudar? É muito mais que isso, né? É um aglomerado de situações que você nunca teve que parar para olhar isso. E aqui eu vou provocar muito você a não viver mais aleatoriamente e a entender que tudo que você está passando tem uma utilidade, tem um porquê. E a gente vai sair disso. Agora nós vamos falar dos arquétipos da líder. Vamos
desbravar esses arquétipos. São 7 no total. E conforme eu for falando o nome do arquétipo, explicando as características, eu quero que você anote 1, 2, e você fala: "Nossa, isso tem muito a ver comigo", para depois a gente fazer um equilíbrio deles e vocês entenderem aonde que você está travando, qual é o tipo de comportamento que você está tendo para não colocar dinheiro no bolso. Nós vamos falar de Ártemis. Ártemis, tem uma energia mais masculina, ela é uma pessoa muito determinada, é uma pessoa que coloca uma coisa na cabeça, ela vai, ela faz, ela tem energia para fazer, é uma pessoa que guerreira, super guerreira, tanto que a imagem dela é um arco e flecha, ela tá carregando uma flecha, então ela vê um alvo, ela vai, ela atira, ela faz, não tem tempo ruim com Ártemis. Qual é o problema de Ártemis? Ela não tem estrutura. Então, o que que ela faz? Ela vai, ela monta o espaço dela, ela compra tudo que é necessário, ela faz os cursos, ela tá determinada a fazer aquilo. Só que na hora de vender, ela fala, fala, fala e ninguém escuta. Porque ela não tem uma estrutura, uma metodologia de venda. Então ela sai gritando e nada acontece na vida de Ártemis profissional. E o que que acontece? Ela é muito diferente, tudo que ela faz é muito diferente. Eu me vejo bastante nesse arquétipo, no sentido da diferenciação que eu tenho dentro do meu trabalho. Então, por exemplo, quando eu inicio o meu trabalho na consultoria Orion, elas passam comigo. Primeiro a gente vai entender o porquê que está travando as vendas. Né? Qual a utilidade que ela está usando para tudo isso, se ela está querendo agradar muito as pessoas e não está muito afim de pôr dinheiro no bolso inconsciente. Então, primeiro a gente vai atrás de padrões que essa pessoa está fazendo, para que depois a gente trabalhe com a parte de vendas e a parte de estrutura de estratégia de vendas do negócio dela. Por que isso? Porque não adianta nada eu estruturar o negócio CNPJ dela se o CPF dela tá toda hora sabotando o que ela tá fazendo. Então, é um trabalho bem diferenciado, porque hoje em dia você compra um e-book, você compra uma mentoria e você sai fazendo e sai atropelando tudo. Pode ser que inicialmente aquilo dê certo, mas de alguma maneira aquilo murcha. E então toda a Ártemis, ela tem um trabalho muito diferenciado das pessoas. Ela traz essa diferenciação na comunicação dela, no trabalho dela. O problema é que ela não tem foco. E aí o que que acontece? Ela desanima. Ela desanima e fala: "Ai, acho que isso daí não é pra mim não. Não, 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 deixa quieto, acho que eu vou começar outra coisa". E aí ela vai e começa outra coisa. Então, ela não tem muito foco porque ela desanima, porque ela não tem estrutura. Ela não pede ajuda para estruturar na hora de fazer o negócio. E as ideias são brilhantes, o trabalho é brilhante, mas falta estrutura. Falando em estrutura, vamos falar da Atena, segundo arquétipo para você anotar aí. Atena é uma mulher extremamente fria, é uma pessoa extremamente estrategista. Ela precisa de organização. Tanto que assim, Atena, você olha para uma mulher Atena, você já olha e fala: ela tá nesse arquétipo. É aquela pessoa que tá sempre alinhada, aquelas cores sérias, aquele terno bem cortado, ela não sorri. Então, o que que acontece com a Atena? Ela é extremamente estrategista, inteligentíssima em tudo que ela faz, mas ela não sabe se conectar com as pessoas. Então, o ponto fraco desse arquétipo é. E aí o que acontece? Ela monta o negócio dela com muita estratégia, muito bem estruturado, só que na hora de ela falar, ela não tem carisma. E aí ela fala assim: eu não vou, eu me recuso a falar com gente burra.
ela tem essa mentalidade tão fria e ela não se conecta. E eu vou dizer de novo para vocês, porque quer dizer, ao longo dessas 2 aulas eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. Venda é conexão. Se não existe essa conexão com o cérebro do seu cliente, não existe venda. E a Atena é maravilhosa para fazer toda a estrutura do negócio acontecer. Estratégias milhões, mas ela não tem o carisma. Para tirar um sorriso de Atena é assim muito difícil, muito. Então, a característica desse arquétipo é maravilhoso quando ela não precisa falar com clientes, quando ela não precisa passar pelo processo de vendas. Porque aí, o que acontece? Quando ela tá perdendo dinheiro, ela começa a controlar as pessoas. Então, ela vai, ela quer saber, ela sabe mandar muito bem. Então, ela vai, ela quer saber nesse setor, mas ela não para e fala, puxa, eu não tô conseguindo me conectar com o meu cliente. Vamos pro terceiro arquétipo. E aí, tem algum já mexendo com vocês aí? Vamos lá. Hestia, com H. A mulher Hestia, ela é 100% conectada à espiritualidade. É aquela mulher que ela limpa a casa meditando. Ela olha para um livro e ela vai tirar o pó e ela fica analisando aquela capa do livro. É aquela mulher que ela se encontra na meditação, na espiritualidade. Não que isso não seja importante, ok? Nós vamos falar mais lá pra frente. A espiritualidade, você está conectada. A gente não tá falando de religião, a gente tá falando de espiritualidade. É uma coisa bem diferente. Mas Hestia, ela não se importa em fazer dinheiro. O foco dela, o que preenche ela, é ela ficar quietinha. Então, assim, uma mulher Hestia hoje, ela trabalha dentro de ONGs, dentro de igrejas, porque para ela o fazer dinheiro não tem sentido. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu aposto que nenhuma de vocês tem Hestia, porque senão vocês não estariam aqui, vocês não estariam dando conta de ouvir o que eu tô falando para vocês, de ganhar dinheiro, de ser rica, de ter liberdade financeira, de você não combina com Hestia. Então, acredito que vocês não estejam. Agora vamos falar de Hera. Hera, com H. Ela é uma mulher que ela tá 100% focada no marido. Então, por exemplo, ela trabalha, tá? Ela trabalha, ela tem o negócio dela, ela tem a profissão dela. Só que assim, se o marido falar pra ela, esposa, foi transferido, nós vamos para outro estado. Ela não tem problema nenhum em dizer, ó, beijo, estou indo, estou acompanhando. Hera é o tipo da mulher que ela gosta daquela mesa bem posta, ela gosta de estar bonita para quando o marido chega em casa, ela gosta de cuidar, de acolher. A vida de Hera é 100% focada no marido. Então, o maior problema dela é que ela não tem um comprometimento com o trabalho dela, com os clientes dela. Dê uma olhada no seu negócio, se ele tá travadinho, se você não está focando a sua energia para o seu marido, para ser esposa. E aí você diz assim, gente, mas eu não tenho tempo de ser esposa, de cuidar da casa, de receber o meu marido bem, porque eu tô sempre trabalhando, eu preciso. Deixa eu te falar, troque essa mentalidade. Porque quando você tem muito dinheiro, o seu negócio está dando dinheiro, você tem liberdade, inclusive, para cuidar do seu marido. O que é ruim é quando você sabota o seu negócio para que você tome conta apenas do seu marido, que não é errado. O errado é você sabotar o seu negócio e colocar a energia toda no marido. E você pode dividir a atenção e o tempo e a dedicação para todas as coisas com tempo. Por isso, dinheiro no bolso.
Falamos de 4 arquétipos, nós vamos para o 5º, Deméter. Deméter é aquele arquétipo que ele é a mamãezona, acolhe todo mundo, é ótima no campo de escola, educação, maternidade, mas é aquela que não consegue nem dar bronca, nem cobrar resultados da sua equipe. Porque ela senta, ai filho, não faz assim, olha assim não é o certo. Então assim, é aquela que sempre tá olhando para os outros. Sempre são os outros, ela tá feliz quando o outro está feliz. Ela não foca em nada para ela. Então ela tá sempre vendo mais o lado do outro. É como se aquela cliente chegasse dentro da loja de vocês, dentro do estabelecimento, enfim, e você fizesse tudo de graça para ela. Porque, coitada, ela precisa mais do que eu. Nossa, ela tá precisando tanto do meu reconhecimento, do meu conhecimento, de tudo que eu tenho para passar para ela, só que ela não tem dinheiro para pagar. Então, eu vou fazer por ela. O que acontece? É uma pessoa extremamente esgotada, uma pessoa que fica sobrecarregada, com um monte de problema que não é dela, e o pior, sem dinheiro no bolso, mas recebendo muitos aplausos. Ai, que pessoa maravilhosa, olha, a Thaís é maravilhosa. Cuidado, uma armadilha, Deméter é uma armadilha. Lembra de quando a gente viaja de avião? E os comissários explicam ali, né? Olha, se houver despressurização na cabine, máscaras cairão. O que eles sempre indicam. Primeiro coloque a máscara em você e depois coloque na pessoa ao lado. Deméter não faz isso. Deméter não é assim, é sempre o primeiro o outro, depois eu. Agora vamos para que eu espero do fundo do meu coração que você não esteja nele. Até porque eu acho que se você estiver, você vai tomar muito tapa na cara com essas 2 aulas. E você não vai gostar. Perséfone. Perséfone é uma menina que tudo que acontece na vida dela é mimimi, é mamãe. Ela não cresceu. É uma pessoa que está sempre esperando que o outro salve ela. Ela é uma ótima terapeuta, ótima terapeuta. O maior problema é que ela sempre precisa que alguém valide ela. Ela sempre está buscando a validação de alguém. Ela começa um projeto, ela não termina. Ela é corpo de mulher e cabeça de menina. Ela não tem um posicionamento, porque ela tem muito medo de não agradar as pessoas. Zero liderança. E eu vou te dar uma dica. Se você está se sentindo muito em Perséfone, ninguém vai te salvar. Ninguém vai dar a mão para você e te salvar. Isso não existe. Você é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas ou por tudo que esteja acontecendo com você nesse exato momento. O teu Deus, ele dá ferramentas para você todos os dias, para que você se posicione, para que você siga adiante. O problema é que Perséfone, como ela precisa ser salva por alguém, ela fica esperando. Então ela não dá atenção para nenhum tipo de ferramenta. Sabe qual que é o maior problema de quem está nesse arquétipo? Existe uma liberação pequenininha de dopamina. E isso vai viciando a pessoa. Essa liberação é quando os outros estão aplaudindo. Como ela precisa da validação das pessoas, ela tem essa validação através de aplausos, e aí ela gera uma dopamina, mas que acaba muito rápido essa dopamina. E aí ela precisa de mais. É um dos arquétipos mais complicados de se trabalhar, porque ela nunca se responsabiliza por nada, é sempre a culpa do outro, ou é do tempo, ou é do chefe, ou é do filho, é sempre a culpa do outro. É muito difícil uma pessoa que esteja nesse arquétipo, ela se posicionar como líder,
por exemplo, do seu próprio negócio, ou até como uma gerente ou alguém que exerce um cargo de maior confiança dentro de uma corporação, é muito complicado você contratar uma Perséfone, porque ela não se responsabiliza por nada. E agora vamos para o último arquétipo da líder, que é Afrodite. Eu já até falei meio caindo a cabeça, o tom de voz mais suave. Afrodite é o arquétipo do amor, do prazer, da conexão. É muito interessante que você trabalhe com esse arquétipo, sim. O problema de Afrodite é que quando ela está num projeto e esse projeto não se torna mais prazeroso para ela, se torna algo que ela tem que fazer constante, ela desiste. Ela desiste porque não há mais prazer, não há nada que segure uma Afrodite naquele projeto. Então, em termos de negócios, Afrodite, ela não é interessante. Porém, em termos de beleza, Afrodite é uma mulher lindíssima. Por isso que ela se conecta muito através da sua beleza. É um arquétipo extremamente interessante para a comunicação. Extremamente interessante, e vocês vão ver isso lá quando a gente for falar de arquétipo para o negócio de vocês, como Afrodite é interessante estar presente na comunicação. Só tome um cuidado para que haja um equilíbrio, porque quando ela não sente mais prazer naquilo, ela pula fora. O que vocês têm que entender é que todos os arquétipos que eu passei para vocês de líder, todos eles faturam, todos eles fazem dinheiro. A questão é quando você não equaliza essa parte negativa que eu passei de cada arquétipo para vocês, vocês travam. O que é interessante você saber do arquétipo é isso. Poxa, eu estou nesse comportamento deste determinado arquétipo. Qual é o lado negativo dele? É isso. Então, é muito mais fácil você descobrir aonde você está travando. Vamos lá. Se Ártemis, que é um arquétipo maravilhoso, se ele não tem estrutura, ele trava. Atena, ela tem muita estrutura, ela tem muita estratégia, mas ela não tem a emoção para conectar o cliente. Ela trava. Se Hestia não olhar para o negócio dela, ficar só naquela coisa da meditação, se ela só tiver ali, ela corre o risco até de passar fome, porque ela não se conecta ao faturar. Hera, se ficar só focada no marido, atrás do marido, ela não foca no negócio dela, o negócio dela morre. E o que acontece com Deméter? Se ela sempre olha para o outro, e ela não tem tempo de olhar o negócio dela, ela trava. Perséfone, que precisa sempre do outro para salvá-la, e se o outro não tiver afim, o negócio dela morre? Ela trava, porque ele sempre está conectado ao salvamento, à salvação de um terceiro. E a Afrodite, ela só faz o que ela está afim, ela só faz o que dá prazer. A hora que o negócio pede um pouco mais de foco, um pouco mais de seriedade naquilo, ela sai fora. O que eu preciso é que vocês entendam as características arquetípicas dessas mulheres que eu passei para vocês e vocês saibam aonde que vocês estão. Olha, eu me identifiquei muito em Ártemis, mas realmente eu fico falando, as pessoas não me ouvem, eu não tenho uma estrutura de vendas para trabalhar. Eu sou muito boa, eu sou muito criativa, eu vou, eu faço, eu aconteço, mas eu travo. Então, o que eu preciso? Eu preciso um pouco mais de Atena para me dar estrutura. Ou eu sou muito Atena, eu preciso dessa comunicação, então eu vou pegar um pouco de Afrodite para que ela me traga esse amor, essa conexão em relação às pessoas. Foi para isso que eu trouxe esses estudos para vocês, para que vocês pudessem se identificar no arquétipo que vocês estão, e inclusive trazer o contraponto para que haja esse equilíbrio e você comece a prosperar.
E agora nós vamos para a prática disso tudo. Então vamos lá. O que que eu vou fazer com esse monte de informação que a Thaís acabou de me passar? Você vai entrar em ação. Ação. Então você vai oferecer um serviço, um produto que você tenha, e 5 contrapontos. Então vamos montar uma estratégia. Eu vou falar do meu negócio para exemplificar. Eu tenho hoje a minha consultoria Orion, que eu passo 60 dias com vocês, com reuniões semanais. O meu WhatsApp é liberado para vocês. Não tem sábado, não tem domingo, não tem noite, não tem dia. Porque eu estou consultoriando vocês. De que forma que isso acontece? As primeiras semanas, os primeiros encontros, a gente vai destravar a líder. A gente vai entender por que a líder está se auto-sabotando e não fazendo dinheiro. A segunda parte, a gente vai colocar o CNPJ para rodar. Esse é o meu serviço. Qual é o meu contraponto? Enquanto todos os outros mentores, consultores estão pedindo, estão convidando vocês a aumentarem a agenda de vocês, aumentarem o número de clientes com promoção, com um preço baixo, eu estou indo na contramão. Para mim, não dá para ter agenda cheia, principalmente uma mulher. Porque fisicamente, fisiologicamente, biologicamente, uma mulher não aguenta o tranco que a gente ultimamente vem fazendo. Segundo, uma mulher, ela precisa de descanso, ela precisa de desfrute, ela precisa curtir a família, curtir os filhos. E outra, ter beleza. Ela precisa desse tempo. Então, eu vou no contraponto. Agenda cheia? Não. Preço baixo, promoção para trazer esses clientes? Não. Por quê? Eu já expliquei para vocês. Preço alto, percepção de mais valor. Preço baixo, percepção de menos valor. Então, esses são os meus contrapontos. Quais são os seus contrapontos? De quando você está falando de uma terapia ou de uma cabeleireira ou de um médico, uma advogada, quais são os contrapontos que você tem? O que você está indo na contramão do que o mercado hoje diz para você, mas que você acha muito justo? Porque quando a gente não se diferencia do mercado, a gente briga por preço, que é algo que eu não sugiro a nenhuma de vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto custa um aluguel hoje? Uma geladeira? É tudo mais de 1.000, né? Quantas pessoas que você atende 100 a 100, 120, 130 reais para conseguir pagar o seu aluguel? Ou uma geladeira, um sofá? Gente, é vida de adulto. A gente não tá brincando de encher moedinha num cofrinho. É vida de adulto, é boleto. E boleto de adulto é mais de 1.000. E aqui, esse exercício, eu vou colocar vocês à caça do cliente de vocês. Não é para ficar esperando ninguém, é a caça. Thaís, eu acho que eu não tô pronta para entrar na internet, isso vai me bloquear, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse exercício agora. Então vamos lá. Não concordo, mas entendo. Você vai pegar pelo menos 5 clientes de vocês, 10 clientes de vocês e vai mandar mensagem hoje. E não é para fazer uma linha de transmissão, não. É para mandar mensagem do 1 a 1. Bom dia, dona fulana. No caso de... vamos falar de uma podóloga, por exemplo. Bom dia, dona fulana. Olha, eu gostaria de saber se a senhora resolveu o problema daquela sua unha. Tava muito feio, eu fiquei um pouco preocupada em relação a isso. Só tô mandando mensagem para saber se tá tudo bem e se o problema foi resolvido. Ou, cabelo. Oi, dona fulana. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de saber se a queda dos seus fios de cabelo
elas cessaram, elas diminuíram. Mostre preocupação, sirva com amor, mas seja ágil. Vá à caça dos seus clientes, se conecte aos seus clientes. Ou eu sou uma confeiteira. Oi, dona fulana, tudo bem? Eu gostaria de saber se os doces que eu entreguei para a senhora para o evento do seu filho, como é que foi? A senhora gostou? Como que foi a experiência? E o aniversário, como que foi? Faça com que essas pessoas voltem àqueles momentos. Ela fala, poxa, a única pessoa que está realmente preocupada comigo, preocupada com o meu cabelo, com a minha unha que estava extremamente dolorida, com a festa do meu filho. Fale para que você veio. Para que você acorda todos os dias e trabalha? Quais são os seus contrapontos? O meu é agenda cheia, é preço alto, liberdade. Qual é o de vocês? Sejam proativas, se coloquem, sejam líder do negócio de vocês, sejam referência do negócio de vocês. E eu tô trazendo toda essa provocação para vocês e tô até motivando vocês, porque o cliente, ele só tá esperando para passar o cartão para você. Ele já tem o dinheiro, já tem o cartão e tá muito interessado no seu serviço. Só que ele simplesmente não sabe que você é a profissional que você é, porque você nunca falou. Fala da tua causa. Eu tenho certeza que é uma causa nobre. Fale. Fale o que você é contra, dentro, claro, do seu nicho de mercado. Adulta, faz dinheiro. O que você está fazendo? Esperando o seu cliente chegar através de você com fotinhos de antes e depois? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, você vai dizer o que você resolve. Um problema, uma solução. Então, quando você for montar o seu pitch de vendas ali na internet ou até no 1 a 1, você fala o problema e o que você resolve. Depois que você já passou para cliente o problema e a solução, você passa para cliente o que vai acontecer com ela depois que ela passar por você. Então, vamos supor, eu tô na área de estética, tá? A sua cliente, o desejo da sua cliente é vestir aqueles shortinhos ou colocar um biquíni agora no verão e que ela se sinta confortável e que ela se sinta segura em usar aquela vestimenta para o verão. Qual é o problema que você resolve? Você não vai falar de emagrecimento, de celulite, de estria ou de flacidez, não. Você resolve o problema de ela usar aquele biquíni no verão. Esse é o problema que você resolve. O como é um problema seu, do profissional, e a sua cliente não tem que saber. Porque muitas vezes a cliente nem sabe que ela precisa emagrecer para caber naquele biquíni. Ela nem sabe que ela tem este problema. Então, qual o problema que você resolve? De vestir, da sua cliente vestir o biquíni no verão. Como que ela vai se sentir depois de usar aquele biquíni no verão? Ela vai se sentir segura? Ela vai se sentir amada? Ela vai se sentir extremamente desejada? Qual é o problema que você resolve? Para de ficar falando sobre técnicas, mostrando aparelhos, mostrando cremes que você está usando. Isso não me importa. E outra coisa, nada de dizer para cliente, porque eu promovo uma autoestima em você, porque você vai ter uma transformação. A transformação e a autoestima é o como, ele é o meio. Tá bom, o que ela vai fazer com essa autoestima e com essa transformação que você está sugerindo a ela? É esse ponto que vocês têm que pegar. Porque autoestima e transformação é algo muito vago. É algo que para ela vai dizer na cabeça, no inconsciente dela, tá bom, e o que eu vou fazer com isso? Com esse monte de autoestima e essa transformação? Mostre o
pódio para ela, aonde ela vai chegar depois de passar com você. Eu vou dar mais um exemplo para vocês no meu negócio. Quando eu falo para vocês nessa questão, levo vocês a terem uma vida de mais liberdade, menos gente para atender, com uma margem maior de lucro, ou seja, você tem mais liberdade para fazer o que quiser com o seu tempo, com as suas contas pagas. É esse pódio que eu levo as minhas pessoas. E você? Para que pódio que você leva as suas pessoas? Isso tem que ser dito. Até porque eu me propus a vir aqui e fazer 2 aulas para vocês, porque eu quero que vocês já se coloquem em ação e sintam o que vocês são capazes de fazer, quais são os resultados que vocês vão trazer por esse exercício simples, porque eu quero você na minha mentoria, eu quero você na minha consultoria. E eu quero que vocês já façam dinheiro para que vocês entrem mesmo e saboreiem o que é essa vida de liberdade. Agora, a gente vai falar sobre modelo de negócio premium. Na próxima aula, a gente vai falar de arquétipos para o seu negócio, que são 12, e vamos falar também sobre os 5 princípios da venda em alto ticket. Mas vamos focar aqui, modelo de negócio premium. Quando você criou o seu negócio, sua empresa, seu produto, o que você pensou? O que tinha na sua cabeça? Eu quero prosperar para ter mais tempo com a minha família, enfim, fazer a minha agenda, né? Porque eu não sou CLT, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, enfim, fazer o meu negócio acontecer. E aí, como que você se vê hoje? Trabalhando muito mais, desesperada para pagar boleto, sem tempo para os filhos, para a família, tudo que você criou ali na sua cabeça, nada disso aconteceu. Falta estrutura, falta uma metodologia para você. Porque hoje, o que é mais importante para a gente, principalmente como mulher, é a gente poder estar presente para a vida dos nossos filhos. A gente poder levar uma estrutura para eles, como uma boa escola, um bom plano de saúde. A gente morar numa casa com um bairro seguro, por exemplo. Nós termos um carro seguro que não quebra no meio da estrada, por exemplo, a gente indo com eles dentro do carro. Eu também sou mãe e eu sei o que as crianças precisam e o que nós precisamos para que a gente se sinta mais segura, né, em relação à criação deles. Então, o que eu vou trazer agora para vocês é uma estrutura para vocês montarem um modelo de negócio premium que vocês já têm e é o que falta. Eu vou dar para vocês essa estrutura agora. Primeiro ponto aqui. Quem é a cliente que você não quer atender? Por que isso é importante? Para que você olhe para essa cliente e fale assim, não, eu não quero mais atender. É aquela cliente que não te valoriza, é aquela cliente que não te respeita, é aquela cliente que só pede desconto, só vai em promoção quando você faz essas promoções, ela só vai, ela só reclama, ela critica, ela fala mal de você para as outras pessoas. Ela não se importa com você como profissional. Vou falar de salão de beleza. Sabe aquela cliente que leva a caixinha da coloração que ela comprou na farmácia para você passar essa tinta na cabeça dela? Pois é, essa é a cliente tranqueira que a gente fala. É a cliente que não te respeita. Ela pede permuta, ela não respeita o valor que você entrega para ela, o resultado que você está entregando. E aí, eu tô te passando esses comportamentos para que você entenda o porquê que você está atraindo esse tipo de cliente para sentar na sua mesa, para ser tratada por você, para ser cuidada por você. Por quê? Existe uma lei universal, você acreditando nisso ou não, isso não importa. Semelhante atrai semelhante. Qual é o comportamento que você está tendo como pessoa? Será que você trata assim também
os prestadores de serviço que você costuma ir? Será que você está se colocando também sempre, no baratinho? Preciso pedir desconto? Como que você se guia? Como que você vive hoje? Presta atenção. Os seus comportamentos, eles atraem exatamente as mesmas pessoas que você. Então, uma pessoa bagunçada, uma pessoa desorganizada, ela vai atrair esse público. No Construa Sua Marca, eu trago para vocês várias opções, né, que você tem que seguir para conectar com os 5 sentidos no cérebro da sua cliente. É dessa maneira que a gente faz a conexão com o cérebro e a gente, com os arquétipos também, a gente faz a liberação das químicas cerebrais para que essa cliente se conecte, você tenha uma marquinha no cérebro, na cabeça da sua cliente. O que acontece? Você faz isso o tempo todo, sem perceber. Com os seus comportamentos, com a sua imagem, com a sua postura. Então, prestem muita atenção, porque você é a fonte de ganhar dinheiro. Você é a máquina de fazer dinheiro. E se você não está fazendo isso hoje, olhe para os seus comportamentos. Veja se você não está sendo também aquela cliente tranqueira que tanto você foge. Como você faz as coisas pequenas, elas revelam como você faz as grandes também. Então, por exemplo, eu vou fazer uma faxina na minha casa. Vou esconder ali a poeira embaixo do tapete do sofá, ninguém vai ver nada. Só que o nosso cérebro, ele só reconhece quem é mais próximo do que nós somos. Então, por isso que essa lei do semelhante atrai semelhante, ela é tão real. A gente está falando de algo que é inconsciente. Então, o nosso cérebro, ele nunca vai procurar pessoas diferentes da gente. Então, cuidado, porque essas pessoas tão diferentes, para o nosso cérebro, eles entendem como perigo. E no meu treinamento Jornada dos 21 dias, é um treinamento só de comportamento e postura. Só. A gente sempre começa por ele. Porque enquanto a gente não tratar a postura e o comportamento da líder, tanto que eu comecei contando para você dos arquétipos da líder, a gente não consegue nem atrair esses clientes premium pra gente, porque a gente não consegue ser uma pessoa premium. Então, através do Jornada, eu trago muito isso, essa questão do comportamento e da postura, que tem que ser mudada. Essa chave, ela tem que ser virada. Porque quando você não se prioriza, quando você não olha para você como uma máquina de fazer dinheiro, infelizmente, as coisas não chegam. Até porque eu faço as minhas alunas do Jornada a entrarem num mundo que elas escolhem, elas escolheram aquele mundo. E aí eu digo para elas, com esses comportamentos, essa sua postura, combina com essa vida que você escolheu no primeiro dia de jornada? Então eu sempre trago muito isso para que vocês parem de viver aleatoriamente, para que os acontecimentos hoje da vida de vocês entendam que eles fazem parte da pessoa que você é hoje e não da pessoa que você desenhou para ser. Então, no Jornada, eu abro muito os olhos das minhas alunas para que elas se vejam já naquele cenário que elas criaram e se hoje, pelos comportamentos, elas estão sendo as pessoas que combinam com aquele lugar. Por isso que o comportamento, a postura, os hábitos, eu vou falar hábitos agora. Os hábitos, eles são tão importantes para que você construa uma vida memorável. E o que eu falo muito para elas dentro do Jornada, construa seu império. Será que você está sendo a rainha
para construir o império que você tanto deseja? Conta para mim hoje. Você tem hábitos de consumo barato? Por exemplo, você é o tipo de pessoa que fica na televisão, consumindo conteúdos na internet, rolando feed só para ver meme, coisas bobas na internet, perdendo tempo com isso? Você fica naquela rodinha da fofoca, do fala mal. Você é aquela pessoa que sai, vai no bar, enche a cara, não sabe nem aonde que tá e nem como vai voltar para casa. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu vou contar um pouquinho do jornada, como eu falei ali atrás para vocês. Quando a gente sabe muito bem para onde a gente quer ir, a gente trilha um caminho para isso. E a gente começa a trilhar esse caminho a partir dos nossos comportamentos e dos nossos hábitos. Eles fazem parte de quem a gente quer se tornar. Então, qual é o meu convite para você? Tenha hábitos que te levem ou elevem a pessoa que você tanto quer se tornar. Por exemplo, ouça uma boa música. Comece a olhar para a natureza de uma maneira diferente. Pegue um livro para ler. Tá lavando louça, fazendo coisas do dia a dia, coloca um fonezinho, vai ouvir um podcast, uma entrevista, uma aula. Algo que agregue cultura para você. Arrume um guarda-roupa. Ai, Thaís, eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Pega uma gaveta só para arrumar. Se torne uma pessoa mais organizada, tanto na cabeça como de comportamentos mesmo. Use roupas que coloquem você naquela pessoa, que te honrem. Para de usar coisas que não combinem mais com a pessoa que você não quer ser. Seja compatível a pessoa que você quer se tornar. E a gente começa a ser compatível a partir do momento que a gente se coloca em ordem. Outra coisa que é bem importante, pessoas que já estão no topo, ganhando o que você quer ganhar, fazendo o que você quer fazer, sendo reconhecida pelo seu trabalho, pelo resultado, pessoas premium. Elas são pessoas que tomam decisões. Porque quando você não toma a decisão, os problemas tomam as decisões por você. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei se eu posto na rede social ou eu não posto na rede social. Eu não sei se eu crio um novo produto para o meu negócio ou não, um serviço novo. Eu não sei se eu vou... Quando você fica no eu não sei o que vou fazer, parece que vem uma avalanche de coisas em cima de você. E lá no Jornada, eu tive muitos depoimentos de pessoas que falaram, poxa, eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Deixa eu explicar cientificamente. Toda vez que você quer mudar, você quer elevar um pouquinho o seu patamar, o seu cérebro fala, opa, caminhos diferentes. O que ela está fazendo? Ela está pirada? E ele acha que você está pirada. Então, ele sempre vai fazer com que você fique ali quietinha para que ele não gaste muita energia nesse seu novo hábito, nesse seu novo comportamento. Então ele te traz alguns desafios para realmente ter certeza que ali é seguro para você. Não, pode ir, foi a escolha que eu tomei. Então, tomem decisões. Se for para dizer assim, não, eu não vou postar nada, não, eu não vou criar nada, tá tudo bem. Mas não fiquem em cima do muro, porque aí os problemas vão decidir por você. Não viva mais aleatoriamente, não viva. E agora vamos para um tema maravilhoso, o código do cliente premium. Deixa eu explicar como que funciona a cabeça do cliente premium para vocês. O cliente premium, ele não pode perder tempo, ele não tem tempo para perder. Ele não vai ficar consumindo todo o seu conteúdo na internet.
Ele não é de ficar rolando o feed com coisas que não agregam para ele, com coisas que não interessam para ele, com coisas que não fazem com que o crescimento dele aconteça. Outro comportamento do cliente premium é a postura. É assim, me entrega o que vai me dar de resultado, o que eu faço. O cliente premium, ele é extremamente disciplinado. Vou dar um exemplo. Você é uma nutricionista e você montou ali um plano para ele, porque ele precisa atingir aquele objetivo em determinado tempo que ele estabeleceu ali. Você vai ter que comer isso, você vai ter que se exercitar tanto por dia. Ele faz. Ele é disciplinado. Ele vai fazer, ele vai comprar os suplementos que você indicar. Bem como uma cabeleireira, por exemplo, uma terapeuta capilar, no caso. Você vai precisar usar isso, você vai precisar vir aqui no meu espaço 2 vezes por semana, tantas horas por semana. Ele vai fazer. Porque o cliente premium é disciplinado. E você? Como que você é? Porque eu já falei lá atrás, a gente atrai os clientes que combinam com a gente, o semelhante atrai semelhante. Ele usa a metodologia que você indicar para ele e ele sabe que ele vai ter resultado com aquilo. Ele sabe disso. É como eu falo das minhas mentoradas Orion. Quando elas sentam na minha mesa, eu já entendo se ela vai ser case. Eu já entendo se ela vai seguir o plano. E muitas que abandonaram no meio estão voltando. Porque elas entenderam que não dá para ficar sem a metodologia. Porque ali eu já estava tendo o mínimo de resultado. Eu preciso ter aquele resultado. E aí elas criam essa postura de disciplina. E elas viram case. Dinheiro no bolso não define um cliente premium. O que define realmente é a postura desse cliente. Eu vou fazer porque a minha profissional de confiança me indicou e eu vou lá e eu faço. Às vezes, ela não tem tanto, a pessoa não tem tanto dinheiro no bolso, mas ela vai arrumar porque ela sabe que aquilo ali vai levar ela para o pódio. Então, não é o dinheiro que define um cliente premium. É a mentalidade, é a postura, é o hábito, é o comportamento. É o que eu tô falando isso desde a hora que a gente começou a... Outro ponto importantíssimo que eu jamais poderia deixar de falar para vocês é que o cliente premium, ele ama o personalizado, ele ama o exclusivo, ele ama o que é bom. Você tem esse trabalho personalizado, exclusivo, para que ele se sinta bem servido dentro do seu negócio, do serviço ou do produto que você esteja oferecendo para ele? É dessa maneira que o seu cliente se sente quando ele está com você? Porque quando a gente trabalha com detalhes, ele se sente importante, como se aquele momento do dia fosse o momento mais importante para ele, porque você está 100% focada na necessidade, na dor dele naquele momento. Então, quando você tem um serviço, um servir exclusivo e personalizado, não tem como o cliente te abandonar. Aí você vai falar assim para mim, Thaís, mas como trabalhar algo personalizado? Por exemplo, eu sou uma advogada, ou eu sou uma contadora, ou eu sou uma terapeuta, como que eu faço? Quando você entende, você senta na frente do seu cliente e você escuta a dor deste cliente, o que ele realmente precisa, você diz assim para ele, olha, eu vou trabalhar em algo personalizado para te ajudar. Eu estou aqui prontamente para te servir. Então, no caso, por exemplo, de uma cabeleireira ou de uma terapeuta, ela vai montar um plano para este cliente, como se fosse um protocolo.
e apresentar para ele. Thaís, mas eu não tenho nada pronto, era algo muito específico, não tem problema. Ou você oferece um café para este cliente e as ideias já estão borbulhando na sua cabeça, só falta você colocar no papel. Ou você pede para que aquele cliente te aguarde em 24 horas, que você vai entregar para ele um plano interessante, mas que seja algo personalizado. Não que seja algo que você faz para todo mundo. Isso mostra o quanto você está preocupado com a dor desse cliente. Isso mostra a exclusividade do tipo de serviço que você serve para ele. E ele vai sentir isso. Use muito uma palavra sob medida. Sob medida para você. Estou criando um plano sob medida para você. Aí você vai falar assim para mim, Thaís, mas eu sou fisioterapeuta. Thaís, eu sou confeiteira. Como que eu vou... Gente, qual é o sonho de uma pessoa que tá fazendo uma festa e tá ali encomendando os docinhos para você? É montar um planejamento da festa para ela. Olha, eu tô te entregando isso porque a pessoa que tiver contato com esse doce, ela vai se sentir em outro mundo. A gente vai trazer os seus convidados para uma realidade de uma outra dimensão. Gente, você está mexendo com emoção dos clientes. A gente já vai entrar em arquétipo e vocês já vão entender tudo sobre isso agora na segunda aula. Mas é importante que vocês tenham isso em mente e falar, eu vou trazer algo sob medida para você, porque o meu trabalho não é igual para todo mundo, não. Você é especial para mim. A vida inteira você achou que você precisava caber ali numa caixinha para agradar todo mundo à sua volta. Inclusive para superar as expectativas dos seus clientes. O que nunca ninguém contou para você é que você supera as expectativas causando emoções nos seus clientes. E você não precisa mais ser colocada dentro de uma caixinha. Você apenas precisa ter a sua essência no que você serve hoje para o seu cliente. E refinar essa essência para caber dentro da mentalidade do seu cliente premium. É apenas isso. Para que seu cliente premium tenha a percepção que você é a melhor opção no mercado para ele. E nunca mais largue você. O cliente premium, ele tem hábitos de consumo, de disciplina, do belo, do corpo bonito, da pele perfeita. Ele malha, porque ele entende que não é apenas para a estética, é para a saúde dele. E você oferece todo esse aparato de hábitos para esse tipo de público? Comecem a prestar atenção no que vocês estão servindo e, melhor que isso, da maneira que vocês estão servindo para esse tipo de público. Não é mais de qualquer jeito. Não é mais, eu faço assim porque a vida inteira eu fiz assim. Não. Não. A partir de hoje, é dinheiro no bolso. Vocês estão subindo o degrau. Chega. Chega de ficar contando moedinha para pagar boleto. Ou chega de ficar raspando a conta para pagar o aluguel, ou ficar inventando desculpa para algum fornecedor porque não deu para vocês pagarem o boleto. Parou, isso acaba em mim. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês, acaba em mim, essa escassez toda. Porque se há escassez, também há uma utilidade para ela. E isso a gente descobre muito nas consultorias Orion. A gente tende a achar que não, porque eu vou viver muito bem ganhando 50, 60, 100 mil reais. Não é verdade, porque isso não é a questão, não é o dinheiro. Encontre a utilidade para viver nessa escassez e veja de quem que eu quero realmente chamar a atenção, porque que eu estou vivendo dessa maneira.
Isso é um passo muito importante de autorresponsabilidade que você vai tomar a partir de hoje. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final dessa aula. E vamos para a aula 2.